Fala, povo de Deus, povo abençoado, está começando mais um podcast elevando o nível espiritual. Estou aqui juntamente com os meus amigos. Povo de Deus, a paz do Senhor, glória a Deus por mais um dia se inicia, elevando o nível espiritual, podcast. Nosso amigo Charles hoje está conosco, motivo de alegria poder receber o Senhor. E hoje é um papo um pouco diferente. Eu acho que você tem ideia, você tem vontade de ser empreendedor. Acho que você vai aprender muito hoje com esse podcast. Sim, com certeza. Olá pessoal, meu nome é Charles Witzel, especialista em estratégia digital. Muito obrigado pela oportunidade, Gustavo, meu amigo Lucas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus em primeiro lugar e a gente movimentando os nossos passos. Beleza. Charles, quem é o Charles, né? Explica aí pro povo de casa aí quem é o Charles e como que foi essa descoberta para a vocação de empreendedor. Charles é uma pessoa extremamente sonhadora. Desde pequeno sempre fui muito resiliente. Eu nunca me acomodei com o ambiente que eu vivia e eu nunca aceitei a condição que eu tinha. Já trabalhei em algumas empresas como CLT, já fui funcionário, já exerci cargos de chefia dentro de uma empresa, mas eu sempre tive algo dentro de mim que eu não estava satisfeito com aquilo que eu já estava vivendo. O Charles é um cara extremamente resiliente, inovador, sempre muito estudioso. Para mim, eu vou até o final naquilo que eu acredito, né? Sempre colocando Deus na frente. Eu sempre fui muito crente a Deus, muito antes de entrar propriamente dito na igreja e conhecer realmente a palavra. Eu sempre fui muito temente a Deus, sempre coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida, sempre busquei isso. E é isso, cara. Sou assim como qualquer outro brasileiro que sonha, mas nunca fui acomodado, sempre busquei realmente todos os meus objetivos, até dar certo. Dentro disso tudo aí, você observa que desde o início, quando você trabalhava de CLT, ou quando você exercia alguma atividade assim, como líder dentro do setor que você estava, você sempre sentiu uma vocação que você poderia a mais, que você nasceu para romper ali os obstáculos e barreiras ali? Quando eu tinha aproximadamente 11 anos, eu frequentava uma igreja católica na época, e quando eu saí dessa igreja, ela era de frente para uma outra igreja que era evangélica. E quando eu saí dessa igreja, um rapaz, eu lembro muito bem, que ele falou para mim que através das minhas mãos, vidas seriam abençoadas. E eu sempre acreditei naquilo, né, que eu seria um pastor, que eu seria algum líder de alguma organização espiritual, e eu sempre tive isso, mas foi algo muito ali vago, sabe? Que eu não levei isso para minha vida. E todas as empresas que eu entrei, todas, exatamente todas, eu comecei num cargo primário e eu fui crescendo dentro de todas as empresas até chegar ao cargo de chefia. Ou seja, todas as empresas que eu trabalhei, eu saí do primeiro cargo ali na empresa e fui até o cargo de chefia, em todas. Eu sempre tive esse instinto de liderança. Até algumas pessoas às vezes agem com resistência comigo, porque eu tenho esse perfil dentro de mim. Eu sempre olho aquilo e eu sei que pode melhorar. E sempre me dei muito bem. Sempre entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente em todas as empresas que eu trabalhei. E o espírito empreendedor dentro de mim veio quando eu comecei a perceber que eu conseguia fazer o negócio de outras pessoas crescerem. Sim. E começou a me dar uma vontade de falar, eu preciso encontrar o meu propósito, entender o que eu posso fazer para que eu consiga fazer a minha vida financeira transbordar literalmente em vida de outras pessoas, acreditando que Deus tinha algo muito maior para mim e eu precisava dar o primeiro passo. O primeiro passo que eu fiz foi sair de um cargo de gerente comercial, onde eu ganhava super bem, comparado ao salário do pessoal hoje em dia aí no CLT, mas eu precisava dar o primeiro passo. Eu sabia que eu ia colher muitas consequências daquilo. Passei muita dificuldade financeira até que começou a dar certo, literalmente. Aleluia, glória a Deus por Amém. Isso, né? Tem que chamar a atenção que quando a gente rompe o obstáculo, eu acho que o primeiro rompimento, eu acho, né, eu sei que isso é a mente. Eu acho que mais nos trava em você tomar certas atitudes. E quando fala financeiro, é um bloqueio. Há um medo, há um receio, porque eu também, né, um pouco tempo agora também, tornei também ser um empreendedor. Então a gente fica muito preocupado, aflito e o amanhã. Então acho que o primeiro bloqueio que o Senhor desbloqueia é a mente.
Quando o Senhor abre a expansão, quando a gente começa a sair dos olhos terreno, entrar no espiritual e crer que a palavra de Deus vai se cumprir sobre vossas vidas, a gente tem a consequência, entende que o amanhã o Senhor irá prover. Então a gente vê que foi uma pessoa que não foi fácil, igual o Senhor falou, mas o Senhor rompeu as barreiras, rompeu as dificuldades. E falando de tudo isso já, como você concilia ser empresário, esposo, pai e servo de Deus? Eu sou o tipo da pessoa que eu acredito muito que o desafio ele nos faz crescer, né? Tanto como um homem terrestre, né? Carne, quanto espiritual. Eu acredito que, como o senhor mesmo falou, é a mente, né? Nós precisamos primeiro entender o que é a nossa mente realmente, qual que é o potencial que nós temos na nossa mente. Sim. Todas as pessoas, existem propósitos na vida, todos, né? Se eu pegar, por exemplo, uma chave Phillips e um parafuso e eu tentar apertar um lugar que não dá encaixe, não vai andar. Eu vou ficar apertando aquilo e não vai conseguir executar aquilo que eu preciso. Mas dentro de uma caixa de ferramentas existem vários parafusos. Existe o parafuso menor, o maior, um médio. E eu acredito muito nisso. Que nós precisamos entender quem nós somos primeiro e qual foi o motivo de nós estarmos aqui. Que ninguém está aqui só de passagem, como muita gente fala que a vida é uma passagem. Não. Verdade. Eu não acredito nisso. E como que eu concilio isso? Eu entendo que a minha vida só começou a prosperar financeiramente depois que eu entendi que ela precisava prosperar como marido, como pai. As experiências que eu tive como pai foram experiências bem desafiadoras, porque eu tive que educar o meu filho sozinho, tá? Porque o meu filho era de um outro relacionamento. E eu conheci a melhor mulher da minha vida, que é a minha esposa hoje, que ela realmente me fortaleceu e me trouxe para o caminho do Senhor verdadeiramente. E ela conseguiu absorver de dentro de mim todo aquele potencial que eu tinha. Então eu acredito muito nisso, que nós temos que realmente honrar nossa esposa por quem ela é. Porque quando a gente entende o nosso propósito como sacerdote, como homem, nós conseguimos também extrair dela o melhor potencial possível. Eu acho que muitos casais hoje, a maior dificuldade é que, ao invés deles entender que um é a chave e o outro é o parafuso, eles ficam se tratando em competição. Eu mando mais, você manda menos, eu sei mais, você sabe menos. Agora, quando cada um está no seu lugar, executando o seu papel da melhor forma possível e um honrando o outro, Sim. Deus coloca a mão de uma forma extraordinária. Forte. E as coisas começam realmente a acontecer da maneira que tem que acontecer. Sou extremamente grato pela mulher que Deus colocou no meu caminho. Sou extremamente grato ao filho que Deus colocou no meu caminho, à família que Deus colocou no meu caminho. Passamos de inúmeras dificuldades realmente e é muito solitário isso. Quando nós entramos num estado de transformação verdadeira, é solitário. É solitário. Porque as pessoas que nós mais confiamos são as pessoas que mais se afastam da gente. Mas eu entendo que não é porque as pessoas têm medo daquilo que nós estamos passando, de ter que, muita gente usa dentro da igreja, de ter que passar por aquela tribulação que é daquela outra pessoa, não é minha, então ela tem que passar sozinha. Então realmente acho que Deus não permite que pessoas que nos ajudam para depois lá na frente dizer que nos ajudaram, Deus não vai permitir que essas pessoas estejam no nosso caminho. Sim. E são ciclos. São ciclos. A gente também não pode ter mágoa, não pode ter nada disso. São ciclos. Hoje eu vou estar com você, amanhã eu não vou estar, mas isso não vai me fazer deixar de orar pela sua vida, de querer que você cresça, que você apareça, que você transforme outras vidas, porque uma coisa que eu passo muito na minha vida é que as pessoas, quando eu comecei a mostrar minha cara na internet, a dizer que realmente o meu conteúdo, o meu conhecimento poderia transformar vidas, as pessoas acham que nós aparecemos na internet para se aparecer. Sim. E não é isso. Todos nós temos a missão e o dever, de alguma forma, passar o nosso conhecimento para uma outra pessoa. Sim. E a vida daquela pessoa ser transformada. Eu recebo inúmeras mensagens. Cara, você mandou uma mensagem lá, eu estava muito mal. Nossa, o meu negócio não estava andando e começou a andar. Nossa, continua assim, que Deus abençoe. E às vezes a gente fala, o negócio vai indo espontâneo. E é isso. Isso é bagagem, né, que você carrega, Sim. tem uma história de vida aí, você vai, no decorrer aqui, vai contar um pouco.
Quem olha para o empreendedor, para o empresário, acha que a vida é fácil, né? Sim. Acha que vocês já chegaram, já alcançaram, né? Já estão ali no patamar que estão por esforço, né? Por busca e acha que é fácil. Mas cita pra gente aí, fazendo uma retrospectiva de tudo, desde o início até hoje, qual que foi o principal desafio, assim, que você falou assim, poxa, esse daqui é difícil. Eu sei que eu tô indo para uma próxima fase porque tá complicado. Para se tornar essa potência aí, Go Delivery aí. A Go Delivery, ela é o resultado de uma transformação genuína de um homem, de um menino para um verdadeiro homem. Ela começa por aí. Eu passei várias transições na minha vida, tá? Como homem mesmo, eu não respeitava os meus pais, eu não honrava os meus pais, eu não era um bom pai, eu não era um bom companheiro. Eu era uma pessoa que pensava só em mim. E eu tinha, sim, sempre fui muito autodidata, aprendia tudo muito rápido. Sempre fui uma pessoa que realmente aprendia as coisas muito rápido. Isso gerava algum tipo de multiplicação, geravam resultados realmente que as pessoas viam aqueles resultados. Porém, falando da parte espiritual, eu era extremamente negativo. Extremamente negativo. Eu motivava as pessoas, eu levava uma palavra de incentivo para as pessoas, mas eu, dentro da minha casa, eu era uma péssima pessoa. A minha mãe, quantas e quantas vezes falava comigo, eu não obedecia. O meu pai veio a falecer há alguns anos atrás e eu tive problemas com meu pai. Até 6 meses antes dele falecer, a vida inteira eu tive problemas com meu pai. Por quê? Por meu ego, pelo meu orgulho, porque eu não queria saber de nada. Quem aparecia na minha frente eu queria atropelar. E tudo dava errado na minha vida. Tava dando certo, aparentemente, mas na verdade estava dando tudo errado. E eu tive que realmente entrar numa caverna, passei por um processo de depressão profunda, só que foi uma decisão que eu tomei. Eu falei, acabou. Aquele cara que foi daqui para trás não vai existir mais, então tem que ser para frente. E eu comecei literalmente do zero. Quando eu conheci minha esposa, eu tinha acabado de sair da empresa, como eu falei anteriormente, e eu decidi que eu ia abrir meu próprio negócio com ela, só que eu queria fazer as coisas do jeito certo. Não foi fácil. Eu passei muita dificuldade. Cheguei a ficar com 4 meses do meu estabelecimento de aluguel atrasado. Cheguei a não ter dinheiro para pagar uma conta de luz dentro de casa. Tinha dias que minha esposa falava, a gente precisa comprar mistura. Não tinha dinheiro para comprar uma carne, comprar alguma coisa para o meu filho e para ela comer. Já teve vezes de minha mãe me ligar perguntando alguma coisa. Eu falar, não, mãe, tá tudo bem. Não querer levar o problema para ela, mas eu sabia que não estava. Só que a todo momento eu sempre fui muito grato a Deus. Eu colocava o meu joelho no pé da cama quando ninguém estava nem aí para mim, ninguém me ligava, porque eu tinha uma condição financeira antes de tudo isso boa. Eu tinha muitos amigos, muitos amigos. E quando aconteceu isso, eu entrei numa caverna onde pouquíssimas pessoas se interessavam pelo que eu estava passando, mas a todo momento eu ajoelhava, colocava meus joelhos no chão e falava para Deus, falava, pai, eu entendo o que eu estou passando, eu entendo esse processo, só me dá forças. Só me dá forças para que eu não deixe de ser quem eu sou, que é a minha essência de batalhador, de sonhador, de acreditar em Deus. Nunca deixei de acreditar em Deus, nunca. E eu sempre, todas as pessoas que eu encontrava durante este processo, eu sempre falava da palavra de Deus, que é o que a Bíblia fala, e ide pregar o evangelho a toda criatura. Isso é pregar o evangelho. O evangelho não é falar palavras bonitas, quando for orar, querer falar palavras difíceis, usar a língua portuguesa de uma forma extraordinariamente difícil, não, nada disso. É você falar para a pessoa que Deus existe, o quanto que o amor de Jesus é genuíno. E foi muito complicado. Até que eu comecei a orar diferente. Cheguei um dia para Deus e falei, pai, eu não quero que nada mais aconteça para mim. Não quero. Eu acho que até aqui eu vivi para mim. Eu quero que o Senhor coloque algo no meu caminho, alguma estratégia que eu consiga multiplicar na vida de outras pessoas. Porque eu acredito muito que a riqueza compartilhada, ela é abençoada. Sim. E eu comecei a pedir isso para Deus, não sabia qual seria o que iria acontecer. Literalmente, hoje, o que eu faço hoje, eu não imaginava que seria essa proporção. E eu pedia muito para Deus, falava, pai, eu não quero mais nada para mim. Eu quero poder ajudar outras pessoas. E aí começaram a gerar multiplicação na vida de outras pessoas. Donas de casa que estavam entrando em falência começaram a fazer um negócio prosperar. Pessoas que estavam fechando as portas começaram a prosperar através do que Deus tinha dado para mim. E aí eu comecei a entender que aquela profecia que eu tinha lá atrás,
eu entendi que através das minhas mãos outras vidas seriam abençoadas. E foi assim. E hoje, graças a Deus, continuo sendo grato a Deus, mas o que me deixa mais feliz é porque se amanhã eu não estiver mais aqui, eu consegui deixar um legado e eu consegui literalmente entender que eu era uma pessoa que Deus não estava contente com aquilo, eu não estava agradando a Deus, mas que eu tomei uma decisão que eu seria diferente, mesmo que eu passasse todas as dificuldades. E Deus mudou meu cativeiro, literalmente. Da caverna, eu consegui ver o sol. Forte, muito forte, Ele né? falou algo assim que é bem marcante. Quando o senhor estava no seu momento mais difícil, seu momento mais de dificuldade, um momento árduo ali, onde o senhor mesmo mencionou que seu momento de precisão não tinha ninguém ao seu lado. Isso dói, porque a gente fala assim, eu precisava de um ombro amigo. Nem sempre é financeiro. É uma palavra, é um abraço, é uma mão, um aperto de mão. O senhor falou, Deus, me sustenta dentro do processo. E isso é muito marcante, porque muitas pessoas falam, Deus, me tira do processo. E Deus, às vezes, quer te mostrar algo, quer mudar algo dentro do processo. E quando a gente oramos, o Senhor nos sustenta. O Senhor te dá sustento, sabedoria, graça, direcionamento e te faz caminhar e conduzir ao foco, à promessa, como o Senhor fez contigo. E falando de tudo isso, você garante que ser próspero é um dom, ser próspero é algo que você... é algo que seja uma vocação, é algo que seja de Deus? O que o senhor acha? A prosperidade, para mim, né? Mas a gente também não pode ser um poeta, querer dizer a prosperidade é algo... Não, nada disso. A gente sabe que, infelizmente, 90% das pessoas que usam essa colocação prosperidade, elas visam diretamente parte financeira. Sim. Mas a prosperidade tem outros fatores que fazem você realmente ser próspero. Uma família abençoada, seu casamento está andando direitinho, você está muito bem espiritualmente, você está podendo colocar a cabeça no seu travesseiro e poder dormir em paz. Isso sim é prosperidade. Eu poder olhar para o meu filho quando eu chego do serviço, ele vir me correndo, dar o meu abraço, isso é ser próspero. Eu ver a minha esposa, olhar minha esposa, olhar dentro do meu olho e falar, eu te amo. Isso é prosperidade. Prosperidade é você ter algum problema com seu amigo, mas você ter maturidade para chegar no seu amigo e falar, eu errei, ou vice-versa, ou ele falar para você, eu errei, e acabou ali, não tem mágoa, não tem... Isso é prosperidade. Prosperidade é uma pessoa, você ser homem suficiente para ir pedir perdão para uma pessoa quando você erra, não porque quero tirar a culpa de mim, não, mas porque você quer liberar a pessoa daquele peso. Sim. Isso é prosperidade. Mas quanto à parte financeira, qualquer pessoa pode ser próspera. Qualquer pessoa. Mas eu volto a repetir, eu só consegui realmente alcançar a prosperidade quando eu consegui criar algo que multiplicou na vida de outras pessoas. Porque Deus não vai permitir que ninguém seja próspero se a prosperidade dela não respingar em alguém, no próximo. Propósito, né? Não vai. Ah, mas tem muita gente que é rica e é ateu. Mas quer que eu fale um negócio pra você, Gustavo? Quer que eu fale um negócio pra você, Lucas? Tem muito ateu, tem muitas pessoas de outras religiões que seguem à risca diversos princípios bíblicos. Sim. Que muitos evangélicos, muitos cristãos não seguem, tá? E eu não tô falando isso para polemizar, não. Mas é porque você pega a vida do cara, às vezes, ele trata a mulher muito bem. Você pega ele ganha, por exemplo, 10, 20 mil reais, a dívida dele é 2 mil reais, sobra 18 para ele. Tem muita gente que, infelizmente, chega na igreja, dá um testemunho, ganhei um carro, Deus me deu um carro. Só que o cara ganha R$ 1.500 por mês e comprou um carro em 48 vezes de 1.800. Aí, quando ele for pagar a primeira parcela, vai ter que pedir dinheiro emprestado. No outro mês não vai ter dinheiro nem para pagar a parcela e nem para pagar o amigo que ele pegou dinheiro emprestado. Isso não é prosperidade. Prosperidade não é bem material. Prosperidade é um ambiente onde você tem paz. É gostoso você ter um carro? Maravilhoso. E Deus quer que você tenha, Ele quer que você viva o melhor dessa terra. Sim. Só que para você viver qualquer coisa que cresça da terra, você precisa plantar. Não existe colheita diferente daquilo que você plantou, isso não existe. Sim, qualquer pessoa que diga que plantou mamão e colheu melão, está mentindo. Ah, mas foi Deus que me deu. Não, você me desculpa, mas não foi Deus que te deu, isso é temporário. Sim. Você tem isso hoje, amanhã você não vai ter mais.
Você está preparado para isso? Porque um carro, Gustavo, se eu bater um carro e der um PT no carro e não tiver seguro, acabou o carro. Mas Deus me deu o livramento da minha vida. Sim. Mas eu perdi o carro. Então quer dizer que Deus quis que eu perdesse o carro para poder salvar a minha vida? Claro que não. Com certeza não. O carro foi só uma ferramenta que aconteceu naquela situação. Sim. Então eu sou muito disso. E qualquer pessoa, desde uma pessoa que nunca estudou na vida, nada, até uma pessoa extremamente estudiosa, todos são capazes de ser muito prósperos ou ser extremamente falidos. É aquilo, né? O esforço, ele supera talentos, né? Sim. O esforço, ele supera talentos. Você falando isso daí, me veio a passagem bíblica sobre a vida de Jó, né? E existe uma diferença que hoje em dia a nossa geração, ela desconhece, entre ser rico e ser próspero. E eu acho que a prosperidade, ela é algo mais divino do que a riqueza. Você lembra de Jó? Quando Jó perdeu tudo, que ele foi submetido a uma aprovação, surgiram 3 amigos na porta de Jó. Por quê? Porque a prosperidade deixou de alcançar os amigos, né? Então, eu acho que isso daí é muito forte. Charles, analisando assim hoje, desde o início até hoje, quantas pessoas, famílias, você acha que diretamente ou indiretamente você tem ajudado aí, você tem impulsionado, você tem tirado o bloqueio da mente aí, tem feito aí viver aí coisas extraordinárias através da sua mentoria, através, né, do seu testemunho aí de vida aí? Então, nos últimos 6 meses, nós tivemos um faturamento entre clientes de quase 12 milhões de reais em 6 meses. Faturamento dos meus clientes, acumulativo, Sim. o meu faturamento do meu, que eu também tenho um restaurante, também sou dono de delivery. Nós tivemos um faturamento de acima de 12 milhões de reais. Sim. E o que é interessante, como você falou, direto e indiretamente, além dos meus clientes, os funcionários dos meus clientes também foram multiplicados. Sim. Eu tenho funcionários de clientes que estão abrindo seu próprio delivery hoje. Sim. Então, é como eu falo, não é diretamente o conhecimento que eu tenho, mas é aquela... Deus vem, sopra no nosso ouvido, às vezes a gente nem entende que é Deus que está falando, a gente... Peraí, tive uma ideia diferente. Aí você vai e faz na vida dessas pessoas. E aí você vê essas pessoas abrindo o seu próprio negócio, você vê essas pessoas adquirindo bens materiais, você vê essas pessoas dizendo assim, nossa, que palavra bonita, nossa, cara, é verdade. Sim. Aí a pessoa começa a ler uma palavra. Esses dias eu tenho uma cliente que ela segue uma religião diferente da minha. E ela se abriu comigo. Ela falou, Charles, o problema é esse. Falou alguns problemas que a fez ter uma resistência com a igreja. E aí ela disse assim, sou eu que estou errado. Eu não tenho que ir para a igreja para ver o que fulano e ciclano está fazendo. Claro. Eu não tenho que olhar o que meu amiguinho está fazendo de errado, porque todos ali vão falhar, todos ali são carne. Entendeu? E é o que eu sempre falo muito para minha apóstola da igreja, a gente sempre falou assim, apóstolo, independente de qualquer situação, nós precisamos ser verdadeiros. Não importa se doa na senhora, se doa em mim, a gente tem que ser verdadeiro. Porque a fidelidade, ela é um dos maiores princípios que nós podemos seguir, é a fidelidade. Seja de amizade, seja de relacionamento, não importa. E quando eu vejo todas essas famílias sendo transformadas através de um simples vídeo que eu posto, um simples resultado que um cliente tem. Esses dias mesmo eu tive uma funcionária de uma cliente que falou, eu conheci a vida dessas 2 pessoas, é extraordinário o que foi feito. E a pessoa falou, se não for Deus na sua vida, eu não sei o que é. Então você vê que sempre Deus está sendo colocado em primeiro lugar no meu ambiente. Sim. E se não for assim, eu não quero. Com certeza. Entende? E é isso. Na cidade aqui que você empreende, reside, que é Cotia, você enxerga facilidades para fazer isso? Ou analisando aqui geograficamente, você acha que em outros locais, outras cidades, outras metrópoles, tem mais facilidade para isso? Meu irmão, facilidade não existe em lugar nenhum. Sim. Você nunca vai achar nada fácil. Até porque se for fácil, imagine, se fosse fácil, todo mundo ia fazer. Né? Claro. Então, todas as pessoas precisam entender, quando alguém pergunta assim para mim, Charles, será que se eu abrir um delivery vai dar certo? Sabe o que eu respondo para a pessoa? Não vai dar certo se você abrir um delivery. Vai dar errado. A pessoa fala, mas você está vendendo uma mentoria, consultoria e falando para mim que vai dar errado?
E eu tenho que falar, vai dar errado. Só que, se você realmente quer que algo dê certo, você vai ter que fazer o inverso do que todo mundo está fazendo. Você tem disposição para isso? Você acredita realmente em Deus? Ou você acha que Deus só está com você na hora que... eu tô bem, tô indo no shopping com a minha esposa, tenho dinheiro na conta, é só nessa hora que Deus está com você? Não. Se você, por exemplo, vê José na Bíblia, José sabia a promessa que Deus tinha para a vida dele. Só que Deus nunca falou para ele o processo que ele ia passar. Sim. José falou para toda a família dele que ele seria quem ele seria. Ele sempre apresentou a promessa. Deus sempre mostra pra gente a promessa que a gente vai ter. Sempre. Mas o processo não. Porque se ele falasse o processo pra gente, ia ser muito fácil. Daqui 6 meses o processo vai acabar, então tô tranquilo. Vou passar por... Não. Porque ali você precisa aprender. Porque se você não aprender, você vai ficar andando no deserto. Até você aprender. E Cotia é uma terra extremamente abençoada. Extremamente abençoada. Claro que se nós formos falar de população, aqui é uma população inferior a São Paulo. Mas é estratégia. É você atingir o seu público-alvo. O maior problema dos donos de negócio hoje é achar que você tem que ter muitas pessoas circulando a sua loja que não quer consumir o seu produto. Eu pego, por exemplo, o dono de sushi. O que adianta eu ter 100 mil pessoas visitando a loja dele por dia, sendo que dessas 100 mil compra sushi? Então, qual que é a estratégia que a Go Delivery hoje usa? Várias ferramentas que fazem com que um público com potencial de compra chegue naquela loja. Então, se você quer sushi e mais 7 pessoas aqui querem sushi, são 9 pessoas, eu vou levar este conteúdo até essas 9 pessoas, para essas 9 pessoas comprarem. Porque se vir uma pessoa a mais que não consome, vai adiantar. Eu vou perder o meu dinheiro, vou perder o meu tempo, vai me dar desgaste e eu não vou conseguir vender. Então, o que falta para as pessoas, primeiro passo é o que eu quero fazer, quem eu quero atingir e como eu vou vender para essa pessoa. Cotia é uma terra extremamente abençoada, como todas as outras terras do nosso Brasil. Sim. Charles, você é uma pessoa que atravessou muitos desafios, tradições. Da onde você tira essa força, essa inspiração? Eu acho que isso é uma pergunta bem marcante, porque a gente vê que o senhor, né, relatou, né, diversas vezes já, que foi grandes momentos difíceis. E qual foi a sua maior inspiração? De onde que veio? Foi a sua família? Seu filho? Né? Compartilhe isso com a gente, porque isso aqui é muito marcante, né? Verdade. Meu irmão, a inspiração, ela veio da insatisfação do ambiente que eu vivia e da situação que eu vivia. Eu cresci com o meu pai, eu esperando chegar o Natal, para o meu pai ganhar um kit de presente que ele dava para mim, da empresa que ele trabalhava. Meu pai e minha mãe sempre me educaram muito, assim, muito bem mesmo, sabe? E eles sempre fizeram tudo que eles poderiam fazer dentro da condição que eles tinham para me dar todo o suporte, assistência e poder ver o meu crescimento de uma forma saudável. Meu pai, ele era funcionário de uma empresa, ele era um operário, trabalhava muito, às vezes 13, 14, 15 horas por dia. Ganhava o salário dele lá, que era bem limitado, como de muitas pessoas que trabalham no CLT. A minha mãe, a vida inteira, foi diarista. E chegou uma época que ela conseguiu, né, custear uma escola particular para mim. Ela trabalhava em 2 empregos todos os dias para conseguir custear isso para mim. E eu comecei a estar num ambiente onde pessoas tinham uma classe social muito mais avançada do que a minha. E eu passei por diversas situações de vergonha, de humilhação. Sua mãe limpa a privada, sua mãe faz isso, seu pai isso, seu pobre, etc e tal. E no começo eu me sentia humilhado por aquela situação. Só que eu comecei a perceber que eu poderia fazer diferente do que meu pai e da minha mãe fez. Isso não tiraria nenhum mérito daquilo que eles fizeram, do esforço que eles tiveram para poder me educar. Sim. Porque a minha mãe, ela sempre foi extremamente trabalhadora. Muito,
Muito mesmo. Ela saía às vezes 5 horas da manhã, chegava às 11 horas da noite em casa. Às vezes eu tinha que ficar com vizinhos. O meu pai é a mesma situação. Então a insatisfação daquele ambiente me fez com que eu falasse, não, peraí. Se alguém conseguiu, eu também consigo. E se alguém não conseguiu, eu vou ser o primeiro a conseguir. Claro. Então, a insatisfação. As pessoas precisam ter isso dentro delas. Elas precisam ser insatisfeitas com aquilo que elas estão vivendo, mas elas precisam entender que elas precisam se mexer. Sim. Não adianta falar por falar, sonhar por sonhar. É só um estado de espírito. Isso é forte, Entende? né? Isso é pra vida, né? Engloba tudo. Um ministério, familiar, financeiro. Eu acho que uma atitude muda uma história. Né? A gente dá para o contexto bíblico. Grandes homens de Deus e mulheres de Deus, quando tomou uma atitude. Isso é interessante, que isso aqui... a nossa vida é baseada em cima disso. A gente olhar para uma certa situação, até grau de amizade, um hall de amizade, a gente virar a chave da mente e tomar uma atitude, as coisas começam a fluir de forma sobrenatural. A gente fala de coisa sobrenatural. E isso é importante. Quantas vezes nós olhamos por espelho e dizer, eu não aceito mais a situação que eu estou vivendo. E a partir daquele momento que a gente começa a tomar novas decisões, a gente começa a estar em novos lugares e coisas começam a acontecer de forma sobrenatural. Então isso é muito marcante isso aí, né? Porque eu já passei por isso, o Gustavo também já passou por isso. Quando a gente fala assim, vou tomar uma atitude, mudar, as coisas começam a caminhar. Verdade, isso daí é verdade. O mundo, na verdade, ele precisa perder o comodismo, né? Eu acho que o bloqueio é quando a gente começa a se sentir confortável do jeito que tá. Hoje eu não tenho, hoje eu não posso, eu tô sonhando. Mas por que você não corre atrás? Sim. Vai ficar só no sonho. Você sonhar e ter uma Ferrari, sonhar e ter um Gol, não é o mesmo trabalho? Sim. Só que você vai ter que se locomover mais para alcançar a Ferrari, né? Então acho que isso daí é muito importante, o seu testemunho de vida é uma coisa muito edificante. E agora vamos falar um pouco de conversão. Como que foi o seu processo de conversão e o que foi mais difícil para você de abandonar? Porque, para quem não conhece, né, o Charles, ele tem uma vasta experiência de vida. Ele é uma pessoa que ele veio ali do mundo da música, né? O Charles atravessou muitas coisas, já fez diversas coisas assim a respeito de musicalmente falando. E como que foi para você esse processo de conversão aí? Então, de 2008 aproximadamente, 2006. De 2006 eu iniciei no mundo da música, toquei durante acho que 2 anos aproximadamente, num grupo de pagode, né? Tinha um grupo de pagode, samba. Foi legal, tive muitas experiências com isso, foi um ambiente que agregou também. Hoje tem muita coisa que eu aprendi naquela época que eu trouxe para minha vida até, né? Hoje. Depois eu comecei a cantar funk, porque eu fui expulso do grupo de samba, porque eu cantava mal pra caramba. Todo mundo me excluiu do grupo de samba. Graças a Deus eu parei, em nome de Jesus. E aí eu embarquei no mundo do funk. Na época o funk não tinha a proporção que tem hoje de visibilidade, não tem. Nem a estrutura, né? Nem a estrutura que tem hoje. Eu, comercialmente falando, não tinha o que tem hoje. Era palco de madeira, realmente, sim, como o Mano Brown fala. Na minha época era palco de madeira. E literalmente eu peguei um pouco dessa época. E em 2020, mais ou menos, ou seja, 14 anos aí de música, eu fiz uma última música que eu até brinquei com o Gustavo hoje, que eu falei, é profecia essa música, que a música falava, um dia nós ainda vai crescer, vai batalhar, lutar, nós vai vencer. E eu lancei essa música, mas depois dessa música que eu lancei, eu parei. Literalmente eu parei, meu filho tinha fazia pouco tempo que tinha nascido. E eu fui promovido na empresa que eu trabalhava, então eu tinha que... família ou funk? E o funk na época não estava me dando rentabilidade, não estava financeiramente suportando, né? Eu não estava conseguindo suportar financeiramente o funk e parei. Tomei uma decisão, parei. Da noite pro dia assim eu falei, não vou cantar mais. E parei. Continuei nessa empresa, focado. E aí eu infelizmente eu saí de férias nessa empresa. A empresa, quando eu comecei, tinha 8 pessoas e quando eu saí tinha 128. Então, realmente a gente conseguiu prosperar absurdamente esta empresa. E aí eu fui e comecei.
E aí eu comecei a passar algumas situações de culpa. Comecei a me culpar pelos resultados que eu tinha, né? E eu acho que é isso. A forma que eu me culpei foi errado, mas eu acredito que todos nós temos que ter essa autorresponsabilidade de não culpar o seu próximo por aquilo que você não tem. Sim. Porque os resultados que nós não temos hoje estão nos preços que nós não pagamos para ter. Então é simples. E aí o que acontece? Passei por uma situação onde eu acabei ficando com meu filho, cuidando do meu filho, eu estava sozinho. E como eu tinha um exemplo do meu pai e da minha mãe, que os dois se casaram puros, virgens, então eles namoraram, se casaram, eu comecei a ficar num processo de assustado. Eu falei, e agora como que eu vou fazer? Eu tinha um cargo bom, sabe? Eu tinha acabado de sair de uma empresa, eu tinha uma condição aí de manter até alguns meses, até arrumar um outro serviço com qualidade e tudo, mas eu fiquei assustado. E eu me vi sozinho com meu filho e falei, e agora? E agora, o que que eu vou fazer? E aí, muito mal, eu conheci não, na verdade, eu reencontrei uma pessoa que era meu amigo de infância, que é chamado, o nome dele é Marçal, e aí ele começou a ministrar para mim. Começou a ministrar, visitei a igreja, e eu senti, no dia que eu entrei lá, eu falei, tem alguma coisa me chamando. E aí eu não voltei mais. Fiquei mais ou menos umas 2 semanas sem ir para a igreja. E aí o Marçal veio atrás de mim. Ele veio atrás e falou, cara, não, vamos lá. Então eu acho que é muito importante isso, tá? Eu falo por experiência própria. Muitas pessoas saem da igreja, mas elas só se mantêm fora da igreja porque ninguém realmente teve o interesse de ir lá entender por que ela está lá. Sim. Muitas pessoas pregam que, não, mas a pessoa foi a decisão da pessoa. Tudo bem. Mas nós precisamos entender que a espiritualidade, a posição que eu tenho, por exemplo, dentro da igreja, que tenho 3, 4, 5 anos de conversão, é diferente de uma pessoa que acabou de entrar. Sim. Aquela pessoa ela vai passar por um processo de novidade, que vão ter experiências positivas e negativas. E nós precisamos estar interessados como que aquela pessoa está. É necessário isso. Porque quando um funcionário novo entra numa empresa, o chefe dele faz o quê? Um acompanhamento. Deixa eu ver como que ele está produzindo, deixa eu ver o que ele está fazendo, deixa eu ver o que ele está entregando, quais são os resultados dele, são bons, não são. Ele está tendo treinamento, não está tendo. Por que na igreja não está tendo isso? Tem que ter. Tem que ter. Então, eu acredito que, claro, que Deus me tocou muito forte para eu me manter na igreja, mas foi essencial o apoio dessa pessoa, que o nome dele é Marçal. Ele realmente foi uma ferramenta extremamente utilizada por Deus. Ele foi uma pessoa que me deu todo o suporte, todo o apoio. Ele e a esposa dele, a Vanessa, a Andiário, o Alex, foram pessoas que, aonde eu estiver, eu vou honrar eles e vou falar deles. Porque só eu sei o que eu estava passando e como eles me apoiaram nesse processo. É uma guerra de pensamentos, né? Conflito interno. Sim. E as pessoas hoje tratam isso como se fosse frescura, mas não é. Só sabe quem sente na pele, né? Sim. A gente fala porque, assim, a gente não nasceu em berço evangélico, né? E quando a gente se afasta de algumas coisas que o nosso corpo, a matéria está acostumada e a gente vai, né, buscando ali um contato com Deus, é difícil. A gente sofre retaliações. Vem pensamento de desistência, pensamento até mesmo de tirar a vida, pensamento de parar, mas isso é muito importante que você citou, é buscar quem realmente deve buscar, entendeu? Não é só parar, não é só frescura, a pessoa não foi, ela não tem força, ela tem que ser forte, não é assim, às vezes a insistência, a persistência que nem você está citando do Marçal, fez com que você estivesse aqui posicionado hoje, isso daí é uma coisa que é muito edificante e gratificante, né? Fica de lição para todo mundo. Sim, são pessoas que apoiam, deposita em vossas vidas. Isso aqui, acho que todos vós já fizeram isso, como aconteceu com o senhor, como o senhor já relatou, que a sua empresa faz isso hoje. Deposita, né? Você vê pessoas que estão passando por um momento difícil, a gente tem uma palavra de amigo, a gente tem uma visão, um direcionamento, e quando a pessoa abre, ouve, obedece, a história muda.
E algo polêmico, Charles e Gustavo, que é legal essa pergunta, que é bacana, porque qual a sua opinião sobre um cristão almejar ser rico, bem-sucedido, como empresário agrega ou não? Cristão ser rico é indiferente de um ateu ser rico. Isso daí não vai mudar em nada. A pessoa ser cristão ou não ser cristão, tá? Eu volto a repetir. A questão de ser rico financeiramente falando, ter dinheiro realmente, ser não ser materialista, mas ter bens materiais adquiridos através do dinheiro, não tem problema nenhum. E as pessoas que pregam isso, elas tentam manipular as pessoas para que essas pessoas tenham uma mentalidade extremamente fechada. Por quê? Não falando sobre política, mas a gente sabe que o marketing da política é que a nossa população, principalmente brasileira, ela seja uma população limitada intelectualmente falando. Claro. Nós aqui no nosso país não temos uma educação financeira, onde você aprende a ter seu dinheiro e poder administrar ele. Aqui você não aprende sobre abrir seu próprio negócio e como administrar. A ter ideias novas, inovação, aqui nós não aprendemos. Se tira pelo fundo de garantia, né? Que o governo pega esse dinheiro todo mês porque ele acha que a gente não sabe manipular o nosso dinheiro, né? Sim. Se tira por isso. É isso mesmo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu desejo, e Deus sabe o meu coração. Eu não quero ser rico pro meu próprio ego. Eu não quero ser rico pro meu próprio ego. E Deus, e muita gente prega sobre a passagem do menino rico, né? Do jovem rico. Sim. Só que o que Deus quer mostrar ali, o que Jesus quis mostrar ali, não é que o errado é ele ser rico. O errado é ele valorizar mais o dinheiro do que o que Deus tem para ele. Claro. Até porque quando nós estivermos lá com Deus, a nossa riqueza vai ser gigantescamente maior do que a gente pode imaginar. A gente não consegue imaginar. Claro. Tá? Ruas de ouro, gente, pelo amor de Deus. Então, entende? Então, assim, infelizmente, o que eu acredito é isso, tá? O que eu acredito é que, infelizmente, algumas igrejas pregam a questão da pobreza, que você não pode almejar, porque ela quer te limitar. E, infelizmente, dentro da igreja existe muita política. Sim. Muita política, infelizmente existe. Quando eu falo política, eu não falo, eles estão querendo que a gente siga partido tal. Não, politicamente correto. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Por que a gente percebe que quando existe um cristão, que ele sai da bolha e ele começa a prosperar em visibilidade, financeiramente, as pessoas se incomodam? Por quê? Porque é difícil para aquela pessoa entender que aquela pessoa ela está no mesmo ambiente, tem os mesmos ingredientes, porém os resultados dela são extraordinariamente maiores do que os nossos. E a gente precisa levar isso para nós. Sim, quando a gente olha o crescimento de alguém e a primeira coisa que nós visibilizamos é algo ruim, a gente tem que tomar cuidado. Sim. Porque a inveja, ela é silenciosa. Verdade. Ela é extremamente silenciosa. Inveja entre irmãos. Quando eu falo irmãos, não falo irmãos de igreja, eu falo irmãos, não falo irmãos de Cristo, eu falo irmãos de casa mesmo pai, mesma mãe. Nós vemos inveja entre líderes dentro da igreja. E nós precisamos entender que Deus, ele quer multiplicação, ele quer divisão. Se você pegar na matemática os 4 sinais principais, que são subtração, divisão, multiplicação e adição, os únicos 2 sinais que precisam de 2 sinais juntos é a multiplicação e a adição, a soma. A divisão, os pontos são separados. Sim. E a subtração só tem um sinal. Sim. E não é à toa. Então nós precisamos entender que o que Deus quer pra gente é multiplicação. Multiplicação de talentos. Eu sempre prego isso. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão perceber que eu sempre falo sobre isso. Multiplicação de talentos. Entende? Sempre... Quando Deus ele tenta nos mostrar isso, você pega a passagem dos 3 amigos, e em nenhum momento Deus evidencia o nome dos 3 amigos que ajudaram o aleijado a chegar até Jesus. Sim. Não, nunca. Ele não mostra. O que Deus quer mostrar ali é somente o propósito daquela ajuda, daquela multiplicação. Multiplicaram na vida dele. Sim. Foi multiplicada a cura. Chegou a cura para ele através de outras pessoas. Não adianta, mas eu consigo fazer as coisas sozinho. Não adianta, gente. Esse negócio de vou fazer tudo sozinho é mentira. Sim. É mentira, é balela. Ninguém faz nada sozinho.
Jesus precisou de 12 discípulos, não porque ele precisava necessariamente dessas pessoas, mas ele utilizou aquelas pessoas como ferramentas de trabalho para poder o quê? Proporcionar a palavra de Cristo para todas as nações. Isso é verdade. O pessoal, eles confundem muitas coisas, né? Principalmente as pessoas que não têm conhecimento. A Bíblia não é contra a riqueza, não é contra você ser bem-sucedido, até porque se você pegar o livro das Crônicas, Davi, ele reserva 3 toneladas de ouro para a construção do templo. 3 toneladas de ouro não é qualquer quantidade que a gente está falando, mas é aquilo, é que nem você falou. O seu coração está apegado no quê? Está no que você tem ou está na sua família? No que você pode proporcionar ou no que o seu poder pode adquirir. Então isso é muito relativo e é confuso, né? Tem muita pessoa que leva ao pé da letra e fala que Deus é contra a riqueza, é contra a prosperidade. Deus não tem nenhuma fala de Deus na Bíblia escrita que é contra isso, pelo contrário. A gente tem que ser próspero, tem que ser bem-sucedido, né? Você citou uma coisa que é muito, muito forte no meu ver. Lá no céu, na Nova Jerusalém, as ruas vão ser de ouro. É Deus falando assim, se na terra tem muita gente que está se matando pelo ouro, aqui vocês vão pisar no ouro, porque o maior valor aqui, o propósito maior aqui, não é isso daí, entendeu? Eu acho isso daí muito forte mesmo. Em que fase da sua vida? Porque a gente sabe que a gente é homem, mas a gente também passa por conflitos internos, de pensamento, fica com a cabeça quente, ainda mais quem é empreendedor, não dorme às vezes, porque isso é natural de quem tem um negócio. Em que fase da sua vida você já pensou em parar? Você já pensou em desistir? Ou não aconteceu isso? Você nunca teve esse pensamento? Eu sempre, mesmo quando, antes da transição e conversão, literalmente dizendo, e quando as coisas realmente começaram a dar certo na minha vida, eu sempre fui uma pessoa extremamente obstinada. Sim. Sempre. Eu nunca comecei algo e parei antes que desse certo, né? É que o dar certo depende da vitrine que você está olhando. Sim. Às vezes, Gustavo, o que você acredita que quer dar certo para mim naquilo que eu estou fazendo, que você está vendo que eu estou fazendo, é uma proporção diferente da minha. Claro. Às vezes, por exemplo, eu vou citar aqui quando eu cantava funk. Eu fiquei durante 14 anos e muita gente, depois que eu parei, fez piada, falou que não deu certo. Mas eu fui a primeira pessoa a levar grandes nomes, Condzilla, o Conrad. Hoje o cara tá no Brasil inteiro, internacionalmente sendo falado também. Sim. Agora ele tá em Harvard estudando. Eu fui o primeiro da minha região, da minha cidade, a levar ele para gravar um videoclipe. Sim. Então, assim, o que é não dar certo? Entende? Então, assim, já pensei em parar e mudar. Sair disso para fazer aquilo. Agora, desistir de algo? Nunca passou pela minha mente, porque, como eu volto a repetir, eu sou extremamente obstinado. Eu coloco uma coisa na cabeça e eu vou até dar certo. Antes de eu conhecer a Cristo verdadeiramente, eu já era extremamente obstinado. Depois que eu conheci a Cristo, que eu falei, Pai, é contigo. Se é do Senhor, então me mostra. E Deus foi me mostrando. Eu sofrendo e Deus me mostrando. Eu sofrendo e Deus me mostrando. E não foram uma, não foi duas. Essa mesma profecia que eu falei sobre suas mãos serão abençoadas, ela foi dita para mim 5 vezes. Sim. E o mais louco, que ela foi dita para mim quando eu tinha 11 anos de idade, e as últimas 4 vezes foi nos últimos 6 meses que as coisas viraram na minha vida. Forte, hein? Testemunho forte, hein? Né? Forte. Defina a Go Delivery para quem almeja um desbloqueio financeiro. A Go Delivery é a empresa que vai fazer qualquer empresa, qualquer nicho, qualquer negócio ser visto pelo maior número de pessoas corretas na internet. A nossa empresa, o nosso intuito da nossa empresa é transformar um negócio em algo realmente sustentável e educado. Por quê? Nós passamos várias dificuldades com alguns clientes nossos, porque infelizmente a mentalidade desses clientes são de escassez. São mentalidades que acreditam que vou pagar a consultoria e tudo vai acontecer. E não é assim que funciona. Tá? Então, hoje, o nosso filtro de cliente ele é muito mais específico. Nós não pegamos mais qualquer cliente para a gente trabalhar só pela parte pelo dinheiro, não. A gente tem uma conversa com o cliente, entende qual que é o projeto dele, o que ele precisa e o que ele está disposto a fazer.
Porque a estratégia digital, ela é uma ferramenta extraordinária. As pessoas que não conhecem isso, elas precisam estudar isso e entender como funciona. Porque imagina, Gustavo, você tem uma marcenaria, tá? E aí você chama o Lucas e fala assim, Lucão, vamos fazer o seguinte, vamos panfletar. Tô com 1000 panfletos aqui. Quantas pessoas cada um vai atingir? 500 pessoas. Porque um panfleto para cada pessoa, vocês vão atingir 500 pessoas. E dependendo, vocês vão demorar o quê? 2, 3, 4 dias para atingir essas 500 pessoas. Agora imagina que, se você faz uma estratégia corretamente na internet, essas 500 pessoas viram 500.000 pessoas. Qual que é a probabilidade de vocês venderem para um número maior de pessoas? Bem maior, né? Então, a Go Delivery é esse tipo de empresa. É propósito. Volto a repetir. É o que eu sempre falo muito para minha equipe e para os meus sócios. Aqui, ninguém vai trabalhar se não for para multiplicar na vida da outra pessoa primeiro, para depois multiplicar na nossa. Porque se foi Deus que deu para mim, Gustavo, se foi Deus que deu para mim, Lucas, é com Ele. Com certeza. A responsabilidade é dele. E eu sei a transformação que isso gera na vida de todas as pessoas. Sim. E a Go Delivery é isso. É a gente transformar qualquer negócio em algo realmente que vai dar certo. E a gente vai trabalhar até dar certo. Já tivemos problemas com clientes que demoraram 7 dias para dar certo, como eu tive clientes que demorou 3 meses para dar certo. Mas deu certo. Sim. E muitas das vezes não deu certo antes por conta de mentalidade. A mentalidade, a nossa cultura, ela é muito complicada. Sim. Gustavo, Lucas, eu vou falar algo aqui que parece ser um pouco coach, mas não é. Nos Estados Unidos, se o farol tiver vermelho para o pedestre e não tiver nenhum carro passando na rua, ele não atravessa a rua. Aqui no Brasil, se tiver vermelho, ele atravessa mesmo que tenha vindo um carro. E aí, se você fala assim, não, tá vermelho, ele vai responder, não quero saber. A preferência é do pedestre. Exatamente. A pessoa... Então é isso quando eu falo sobre propósito de multiplicação e divisão, é isso. A pessoa prefere dividir, ou seja, ele tá errado e eu tô certo, ou seja, já distingui tudo, do que pegar e falar assim, não, eu vou esperar a minha vez e vou passar corretamente. Nos Estados Unidos, se você joga um lixo no chão, você é multado. Se você faz umas necessidades, você é multado. Aqui no Brasil, não. Não tem ninguém vendo. Sim. E é isso, quando eu falo sobre ser cristão, também é isso. Sim, é você fazer o certo quando ninguém tá vendo e continuar fazendo certo quando todo mundo tá vendo. Acho que o caráter é medido por isso, né? Sim. É mais no secreto do que no público, né? E é isso que a Go Delivery vai fazer. Sim. Com qualquer empresa. Qual é trazer visibilidade. Qual que é aí os planejamentos futuros, um spoiler que você pode dar para o pessoal que está assistindo? Os planejamentos futuros, qual que são os desafios que vocês têm agora, que vocês querem almejar e as metas que você tem aí futura aí para Go Delivery? Eu creio que intermédio desse podcast Sim. é uma chave, tá virando na mente Muitas de vidas, pessoas. né? Amém. Então, eu acho que as pessoas querem estar ligada, interligada, quer saber, para assim poder também, né, gerar esse crescimento Sim. na vida de quem está assistindo. Sim. Nós temos... Eu não trabalho com metas, tá? Como eu falo para vocês, a mentalidade de limite, ela é um negócio que eu tenho muita resistência com isso. Eu não trabalho com metas. Exemplo, eu quero chegar em tal lugar. Não. Eu sou muito de energia. A energia que eu depositar vai me trazer o resultado que eu preciso. E ponto. É aquilo que eu preciso. Sempre vai ser o que eu preciso. Eu preciso ter uma Ferrari? Não. Mas eu quero ter uma Ferrari? Quero. Quem falar que... Sim. Não quero, tá, né? Tá sendo muito... Tá trabalhando com hipocrisia. Mas, por exemplo... alguns objetivos que nós temos hoje... E é uma decisão que eu tive, que nós seremos referência. Nós seremos referência. Sim. Até o final desse ano. Se não for, não tem problema. É o nosso objetivo. Sim. Nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar exercendo o que nós exercemos para chegar lá. E nós queremos atingir
nós queremos atingir, até o final desse ano, pelo menos 100 mil donos de negócio, diretamente, indiretamente, através das minhas lives, através de podcasts que nós estamos sendo convidados, estamos participando, através de vídeos institucionais, através de indicações de clientes, nós queremos atingir, no mínimo, 100 mil famílias até o final desse ano. Sim. Donos de casa que nunca tiveram seu próprio negócio e querem empreender e não sabem como fazer, até o grande empreendedor, dono de franquias e grandes empresários que também nós já atendemos hoje. Sim. Nós já temos uma cartela de clientes bem bacana, bem legal, que geram muitos e muitos e muitos resultados. E é isso. Foi um bate-papo bem edificante para as nossas vidas, né, Lucas? Aprendemos bastante aqui, muitas coisas aprendemos aqui através do seu testemunho. Sucesso, que Deus continue aí alavancando mais e mais aí, que você consiga atingir um número máximo de pessoas, né? E a gente vai se despedindo do povo aqui, pedindo para você compartilhar esse episódio, pedindo para você entrar também nas redes sociais, deixa as redes sociais do pessoal que quer uma mentoria, que quer uma consultoria também, que está assistindo esse episódio, né? E é bem importante isso daí. É isso aí, eu também estou lisonjeado aí com a oportunidade, agradeço o convite, Lucas, Gustavo, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, se precisar de qualquer coisa eu estou por aqui, tá? E quero deixar bem claro aqui que você que está assistindo, você pode ter certeza que o seu sonho não é seu, ele vem de algo muito maior que é Deus, tá? Só que você precisa se mover, você precisa mexer teus pés para Deus poder guiar o teu caminho, não tem o que fazer. Nossas redes sociais hoje, a minha rede social particular é @soueucharleswitzel, que é o meu Instagram, e também tem o Instagram da empresa que é @GoDelivery. Eu tenho certeza que vai gerar muito conteúdo para vocês, tá bom? Tem muita coisa gratuita lá, muita coisa que já edifica, que ajuda, muita dica importante, só que você precisa querer. Sim. Vocês precisam querer, agradeço muito, de verdade, essa oportunidade, que Deus abençoe. E a você que está aí em casa, que o Papai do Céu multiplique na vida de todos vocês. Tá bom? É nós que agradecemos, né, Lucas? É nós que agradecemos. Sim. Despede do povo de casa aí. A gente que sente honrado aí com a sua presença aqui. Foi um prazer mesmo aí. Foi um podcast de virar chave. De virar chave, de tirar bloqueios mentais. E se Deus quiser, tudo vai dar certo e já deu certo, né? Pessoal, é isso. Deus abençoe vocês aí de casa. Curte, comenta, compartilha, alcance vidas, edifique vidas. E até a próxima. Deus abençoe. Fica com Deus. Amém. Tamo junto. Glória.